Então, para fazer o anjinho, primeiro eu cortei as bases, tá? Fui deixando secando. É importante que ela esteja bem sequinha, porque se a gente colar essa base aqui com ela molhada ainda, corre o risco dela ficar assim, né? Com as pontinhas arrebitadas. Então, você abre a massa, fiz uma textura aqui nas cores que você quiser fazer. E eu usei esses dois cortadores aqui. Esse daqui tem 5,5 centímetros, esse daqui tem 4,5 centímetros, tá? Aí, a base também vai depender da largura da tampinha, onde vai ser aplicado ou não, porque aqui não precisa nem aplicar, né? Em algum lugar. Então, você deixa tudo, lembra de ir colocando, ó, sempre virando, tá? Eu coloco assim, ó, numa esponjinha, forrado com tecidinho de tecido, de algodão. Então, para fazer o corpo do anjinho, eu usei 17 gramas de massa. Tá? 17 gramas de massa branca aqui no caso. Fiz uma coxinha alongada. Nossa, faz uma coxinha alongada. Arruma bonitinho. E aqui embaixo eu gosto de afundar aqui, porque quando ele seca, ele não fica uma barriguinha aqui e não fica meio torto, né? Então eu gosto sempre de afundar um pouquinho aqui e aproveitei, ó, para ir arrumando essa lateral. Eu não quis ele com essa lateral assim, esse vestidinho muito aberto, né? Então, o corpinho é só isso daqui, ó. Essa é a base, aí você faz todos os corpinhos. O detalhezinho embaixo, eu fiz assim, ó. Só peguei aqui o pincel e puxei pra baixo. Apertei e puxei pra baixo, apoiada aqui, ó. Na mesa mesmo. Eu fiz assim, apoiadinho, ó. Aperta e puxa pra baixo. Porque apoiado aqui na mesa, você consegue fazer ele todinho e ele não vai ficar torto. Vai dar esse efeitozinho aqui, ó, que fica super legal, tá bom? Então, são 17 gramas de massa para o corpinho. Para a cabeça aqui, ó, 14 gramas de massa, tá bom? E a gente vem aqui, faz um círculo e marca aqui, ó. Tá vendo? Marca o lugar dos olhos. Eu venho, arrumo um pouquinho, achato um pouquinho, ó, aperto um pouquinho aqui a lateral para dar o formatozinho. Olha como fica aqui o formatozinho da cabeça. Venho com o marcador de boca e marco, empurrando um pouquinho para cima, sem apertar muito para não cortar essa massa, senão depois quando seca fica feia, essa boquinha ela abre bastante. Os meus bonequinhos eu não puxo o narizinho, mas aí é opção sua, tá bom? Olha só como é que fica. E deixo secando aqui. Para fazer a asa, eu usei um molde, mas eu vou te mostrar como eu faço a asa quando eu preciso de uma asa maior do que essa. Olha, eu pego 2 gramas de massa, tá? Faço uma coxinha alongada. Eu gosto de fazer as duas para poder ficar do mesmo tamanho. Aí eu sempre faço assim, as duas logo, porque aí eu consigo deixar elas do mesmo tamanho, ó. Então, aqui eu achato, fica parecendo uma gota, ó. Tá vendo? Achatadinho, parecendo uma gota. Aí. E venho aqui, é bem simplesinho de fazer a asa, vou puxando essa pontinha para cima, ela vai ficando assim. Puxa essa pontinha para cima e a outra na outra direção. Tá vendo? Venho com uma estequinha, essa daqui é a gravatinha pela metade, mas enfim, você vem sempre puxando, não vem de lá da pontinha pra parte gordinha não, você vai subindo, ó, do gordinho pro fininho, ó. Vem aqui e marca, ó. Eu gosto de usar essa partezinha gordinha da estequinha de gravata. Pronto, olha só, fica marcadinho. O lado de cá, a mesma coisa, ó. Subindo do gordinho pro fininho. Sempre assim, nessa direção. Arruma, bonitinho. E é assim que eu faço as minhas asas, porque quando eu preciso fazer uma asa maior, porque o molde que eu tenho é só desse tamanho. Então, eu não posso só trabalhar com... Se eu preciso de um anjinho maior, eu faço as minhas asinhas assim, ó.
que ela fica bem marcadinha e fica asinha. Depois você pode vir com uma estequinha fininha, fazer algum outro detalhe, mas o básico da minha asinha que eu faço é assim, sem molde, tá bom? Depois que você fez, é importante que você não use logo aqui, ó, porque você acaba que danifica a peça, pode correr o risco dela ficar meio torta. Então, eu sempre faço tudo, as cabecinhas, e deixo dar aquela ressecadinha para poder trabalhar. Venho com o palito de dente aqui. Pronto, vou colocar aqui o palito de dente, o arame galvanizado, tá? Eu uso arame galvanizado também, só que eu não tenho eles cortadinhos, eu já deixo tudo cortadinho. Então, eu tô usando o palito aqui, que é pra adiantar aqui o meu lado. Como já tá ressecadinho, então eu passo um pouquinho de cola. Venho aqui pra fazer esse pescocinho, o acabamento, né? Pego um pouquinho de massa, da mesma cor da roupinha, dou uma achatadinha e coloco aqui, ó. Tá vendo? Mesmo essa massa aqui estando úmida, eu vou colocar um pouquinho aqui, porque a minha cabecinha também, essa daqui eu não vou usar, porque eu vou deixar secando ainda mais, né? Porque eu fiz ela agora. Essa daqui já tá um pouquinho mais ressecada. Eu já marco aqui, para poder não fazer essa força e não danificar o corpo nem a cabecinha. E coloco aqui, coloquei cola demais, você viu aqui, né? Não é bom porque às vezes fica aparecendo o manchado. É só uma gotinha mesmo de cola, só para garantir que quando secar, isso aqui não vai se separar e ficar aparecendo o palitinho ou o arame. Ok? Agora, vou deixar essa asinha aqui que é secar. Para os braços, eu usei 2,5 gramas também. Também não tem segredo, ó. Esse anjinho, uai, ele é muito prático, tá? Então, 2,5 gramas, faço uma coxinha assim alongada. Olha, uma coxinha alongada. Venho com uma estequinha com uma pontinha mais fina e faço um buraquinho aqui pra gente colocar a mãozinha dele, que vai 0,5 grama de massa, 0,5 grama para cada mãozinha. Então, eu faço uma bolinha, venho aqui na mesa, uso a mesa aqui, ó, faço uma coxinha, tá vendo? Achato essa coxinha, faço as 2 mãozinhas, ó, achato, aqui tem 0,5 grama de massa. Venho com a esteca de faquinha, essa mãozinha simples, e separa aqui, ó, o dedinho, tá vendo? Ó, só faço isso, só faço marcar essas mãozinhas, ó. Eu coloco um pouquinho só de cola aqui, ó. Vou colocar aqui nesse buraquinho com cuidado para não machucar, que tá tudo molhadinha essa massa, ó. Agora eu vou fazer assim, só para dar a curvinha da mão, ó, bem de leve. E vou passar um pouquinho de cola aqui e aqui e nessa mãozinha, porque ele vai para poder juntar aqui, ó. Vou colocar essa mãozinha, esse bracinho aqui, arrumo direitinho. Venho com esse outro bracinho, junto aqui que eu coloquei um pouquinho de cola, por isso que eu coloquei, tá vendo? E pronto, aqui a gente arruma bonitinho, que aí ele vai ficar assim, ó. Ok? O cabelo não tem uma quantidade assim certinha, mas assim, só pra gente se guiar, aqui tem 5 gramas de massa, mas às vezes a gente pode até tirar o excesso, ó. Eu abro com a ponta do dedo, tá vendo? Essa massa aqui tá bem fresquinha, eu só vou molhar aqui um pouquinho com água. E eu vou colocar aqui, ó. Você vem e encapa essa cabecinha. Por isso que é bom, gente, essa cabeça tá bem sequinha. Porque aqui a gente vem, ó, já dá pra apertar sem amassar o rostinho. Que às vezes ele fica com o rostinho todo torto, porque a gente não teve paciência de esperar secar um pouquinho, tá? Olha só, aí eu venho puxando aqui. Por isso que eu digo, aqui tinha 5 gramas. Mas vai ter um pouquinho menos, porque eu vou tirar esse excesso, tá vendo? E vou alisar aqui,
Deixar bem lisinho aqui para tirar as marcas de digital, tá? E para fazer essa partezinha da frente, eu gosto sempre de bisuntar só um pouquinho aqui, ó, de cola e passo água para garantir, porque às vezes esse cabelinho pode secar, retrair e ficar uma falha aparecendo. Então eu pego um pouquinho de massa aqui tem meia grama de massa, e para fazer a outra franjinha maior, aqui 1,5 grama de massa. Pronto, 1,5 grama de massa. Faço uma coxinha alongada, achato, que essa aqui vai ser a franjinha que vai ficar por cima, e faço a mesma coisa com essa franjinha menor. Aqui, 2 gotinhas, uma gota grande e uma gota pequena, achatadinha. Venho aqui, coloco aqui nessa lateral, ó, tá vendo? Vou marcar aqui com a minha estequinha. Marco a de baixo toda para poder não machucar de cima. Venho com essa outra gotinha achatada, ó, boto por cima, um pouquinho por cima dela, para poder, quando essa massinha secar, ela ficar bem direitinho e não ficar aparecendo nada. Ó, arrumo bonitinho e venho aqui, ó, de baixo assim, ó, puxando de baixo e marcando. Fica muito bonitinho. Pronto. Olha só como ele já ficou. Para fazer essa auréola aqui, eu uso esse aramezinho aqui de artesanato que a gente compra, né? Que usa também para fazer aquele artesanato de meia de seda, né? Você encontra no armarinho facilmente. Aí eu pego algo aqui para fazer. Você pode fazer maior essa parte assim, ó, redonda, o cilindro, que vai dizer se vai ser mais fino, se vai ser mais largo. Então, todos eles eu usei esse daqui, essa esteca como base. Pode ser o capo do pincel. Se você for o anjo maior, eu uso esse daqui, ó. Eu uso o rolinho também, tá? Então, é muito fácil. Esse arame você tem que ter cuidado, porque qualquer coisa também ele quebra. Então, você coloca aqui e puxa aqui pra trás, faz um X e ó. Aí aqui nessa parte você tem que ter cuidado, porque senão ele quebra aqui. Ele quebra fácil, tá? Venho aqui, tiro o excesso. Ó. E vou dar uma dobradinha aqui pra baixo e já coloco aqui, porque quando essa massinha secar, ela vai grudar ele aqui. Como a minha cabecinha, ela tá só ressecada, ela entra pelo cabelo e pela cabeça, tá vendo? E aí ele fica bem seguro, porque quando essa massa secar, aqui ficou um buraquinho muito grande, eu venho aqui, ó, e fecho. Os outros não ficaram, tá vendo? Como tá bem bonitinho. Pronto. Aqui a gente cola a asa e eu vou mostrar a vocês como eu pinto. Você pode usar a sua cartelinha de olhinhos adesivos, mas a maioria dos meus apliques, quando são assim, eu uso mesmo, eu pinto, tá? Eu uso o meu pinta-bolinha, mas você pode usar o boleador também, se você não tiver o pinta-bolinha. E eu faço ele assim de maneira bem simples. Eu faço a base branca. Veja que tem aqui, ó, a marquinha da boca, o olho sempre fica pra fora da marquinha da boca, ó. Pra fora dessa marquinha da boca, do outro lado, pra fora dessa marquinha da boca, porque assim você evita de deixar o seu anjinho com o rostinho torto. Depois que secou aqui essa basezinha branca, eu venho com um boleadorzinho menor do que o que eu fiz o branco e coloco aqui, ó, o preto. Veja que não tá bem sequinho, olha como ficou. É importante que você deixe essa parte de baixo, aí, deixe ficar bem sequinha para não acontecer problema. Aqui é porque eu tô filmando aqui para vocês, então eu não esperei o tempo suficiente. Tá vendo como ficou? Se você não esperar secar a parte branca, então o segredo é você faz a parte branca toda e deixa secando bem bonitinho. Quando essa cabeça estiver bem sequinha, eu venho com a minha canetinha você pode fazer também com pincel, com a tinta, mas eu faço com a canetinha aqui mesmo. É legal que você deixe essa cabeça, na hora que você for fazer isso, bem sequinha, porque às vezes acontece de quando vai secando, né? Ele coloca o líquido
da massa, né? A água para fora e às vezes mancha. Se for uma anjinha, eu puxo os cíliozinhos aqui. Agora, quando os meus bonecos são menininhos, eu não puxo o cílio, só puxo o cílio quando é menininha. Pronto. Quando essa parte preta seca, eu venho com a pontinha bem fininha aqui, ó, do meu palitinho e faço, olha só a diferença que dá. A gotinha, fica tipo uma luzinha no olhar, né? Ó, uma em cima e uma embaixo. Olha que lindo que fica. Pronto, agora é só colar na base. E a nossa lembrancinha de anjinho para batizado, ó, para a primeira comunhão, tá prontinha. Nah, 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 you gotta go like this, and like this. Baby, you a hot stopper. Woke up in my city, yeah, I feel like Big Papa. I feel like Big Papa.